falar sobre crescimento demográfico nos próximos 40, 50 anos, né? A gente estava falando aqui localmente, né, falando da Índia, né? A gente sabe que os maiores países aí populosos do mundo, né, vão ser ali do Sudeste Asiático, da Ásia, né, do extremo da Ásia, que é a Índia, China, Bangladesh, esses países que têm maior população. Paquistão, né, que a população ainda está crescendo bastante, a curva ainda não está achatando. Por mais que a China tenha controlado, né, e tenha caído o número de habitantes, e não por escolha do governo, né, foi por erro de planejamento, você vê assim que tem claramente um número que vai ser puxado por uma parte do globo e a outra parte está decaindo, porque o pessoal está envelhecendo e muitos não estão tendo filhos. Então, a gente acha que, por exemplo, alguns lugares estão ficando mais velhos, a população vai cair, mas não é bem assim. Se a gente olhar os números, na previsão, até o artigo aqui embaixo está falando, até 2088, se planeja chegar em 11 bilhões de pessoas. Se a gente pensar em 2030, com 10 bilhões de pessoas, é muita gente no mundo, né, para a quantidade de recursos que a gente tem, para a invasão de espaços, né? Como é que a gente teria que fazer para configurar isso, né? Para a gente conseguir equacionar meio ambiente com o ser humano na Terra, né? Verticalizar mais, qual que vai ser as alternativas, né? Horizontalizar vai trazer mais doença para o nosso convívio, né? Eu sou obrigado aí como um semi-geógrafo, né, ou quase ali, né, explicar, né, que a gente está falando de explosão demográfica, né, para ser crescimento demográfico, a infraestrutura tem que andar junto, né, e a gente não vê isso acontecendo. Os países não estão preparados, né, você vê conglomerado aí de favela, né, uma em cima da outra, o pessoal puxando daqui e dali. E cada dia mais a gente vê cada dia um desastre novo, né, casa perto de barragem, casa em lugar perigoso, perto de rio, sobe o nível da água. A gente vai vendo aí o ser humano no desespero, né, procurando um lugarzinho para se encaixar, né, para viver ali, sobreviver. E eu acho que um dos problemas seria esse, né, briga por espaço, né, a especulação imobiliária já está estratosférica, já fora de controle. Vai começar a empurrar, né, quem tá, né, você vai criando periferia, a periferia vai aumentando de tamanho, né, vai jogando assim, vai empurrando cada vez mais para fora, mais para longe. Aí vai para aquilo que você comentou no outro dia, né? A gente pode voltar para morar que nem os primitivos, né? Morar no mato, morar na caverna. Se a gente pensar na China, por exemplo, tá dando a entender por erro de cálculo, né? Fizeram a besteira lá atrás de querer reduzir o número de filhos ali, né? Por pessoa, mas da forma errada, né? O controle de natalidade é até compreensível para a gente, como a gente está falando, que está virando um problema grave, né? Se virar na casa dos 10, 11 bilhões de pessoas e não for bem estruturado isso, né? Até com estruturação vai ser complicado de lidar com isso, né? Estruturadamente falando ainda, se a gente pensasse, né, nisso, seria bom, mas não seria o ideal. E a gente pensando do jeito que está vindo, né? Porque a China, voltando ao que a gente estava falando, a China foi lá e mudou o número de filhos por família, um por família por muito tempo. E os filhos, A lei do filho homens... único, né? Exato. Justamente porque a gente existe uma visão muito mais patriarcal em muitas sociedades mais antigas, que sempre o homem ele é mais valorado, né, em muitas sociedades, né? E a gente está mudando isso ao longo do tempo com a sociedade moderna, mas ninguém precisava juntar um mais um para dar dois, né? Todo mundo sabia que se não tivesse uma mulher para cada homem, você não teria uma reprodução natural dentro da população. E a população chinesa está envelhecendo, as pessoas estão optando em não ter filhos. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, como em vários outros países, somado-se ao fato de que tem muito mais homem do que mulher na China, a equação é simples. Mulher não quer ter filho, quer ter liberdade, não quer ter a mesma obrigatoriedade que tinha anteriormente, com homens que são solteiros ou estão ficando pelo meio do caminho, né, que não conseguem uma parceira para conseguir tocar a família. Então está tendo um declínio aos poucos, não está ainda a olhos vistos, né, mas como, por exemplo, no Japão, que é mais gritante, né, mas a população está caindo, como acontece no Japão e em outros lugares. Mas mesmo assim é uma sociedade, se a gente pensar, de quantos bilhões de pessoas, né? É muita gente. Uhum. Então você soma esses bilhões, por mais que não tenha uma reposição natural para manter esses tantos bilhões, ainda são bilhões de pessoas, né? É muita gente concentrada num lugar. E se você for pensando Ah, que o mercado vai expandindo, a gente falou sobre isso. A China é composta só por montanha. Se a gente pensar nisso, muita montanha e pouco terreno assim reto. As pessoas vão ter que, se começar a subir muita população, entrar no meio das montanhas, começar a voltar a morar nas montanhas, nas cavernas, como os antigos faziam, ou a gente vai voltar para uma guerra por território novamente, porque um país assim não vai tiver um aguentar, novo né? colonialismo, né? Exato. E aí o que acontece? Guerras novas por território, a gente vai voltar para os anos 40, 30, né? E as pessoas brigavam ainda por formação de território. Nem étnico vai ser mais, né? Vai ser a gente não está aguentando, não tem território. É muita gente para pouca terra, ou muita gente para pouca alternativa de moradia. Então vamos pegar ali, vamos invadir a Mongólia, vamos invadir aqui ali perto da divisa com a Índia, né? Já tem regiões que são de grande
sensibilidade, né, política, geopolítica. A Mongólia ali em cima, ó, um tetelzinho, né, tudo plano, né? É uma planície gigantesca ali tem na área da Mongólia, né? Só juntar dois pontos. Embora hoje se incentiva bastante o pensamento coletivo, né, como Nações Unidas e tal, se chegar na situação extrema aí, todo país, né, que seja o mínimo, né, nacionalista possível, vai pensar, não, antes eles do que eu, vamos acabar com esse Zé Ruela aí, vamos garantir o nosso, né? Vamos garantir o bem-estar do nosso povo, né? E se a gente pensar um pouquinho que a América do Sul, o Brasil, o que tem de território inutilizado, né? Que a gente não utiliza da forma correta, a gente devasta muito. E aí eu não me preocuparia tanto com os vizinhos, né? Porque eu acho que perante os vizinhos a gente consegue se defender bem. Agora, contra países que talvez aí, né, sejam continentais e que têm um maior poder bélico, né? Já consegue dar uma balançada com golpes leves, né? Golpe de Estado leve, né? Vindo de fora. Imagina se mostra claramente a intenção, olha, a terra não está sendo bem utilizada, a gente quer essa terra e a gente vai ocupar ela. Vai ter que jogar bomba nuclear, viu, filho? Porque se vir nos fuzil aqui, vão sofrer, hein? Só vai lembrar do Vietnã aqui na nossa Amazônia, vai chorar, hein, na nossa mão aqui, hein? O que eu acho é que eles têm, hoje em dia, o Brasil vai ter que avançar nisso, né, em relação ao ataque não tripulado, né? Acho que não vai ter mais troca de homem, vai ser ataque que chega beira a covardia, né? Você solta uma máquina para atacar civil, né? De cima e de longe, vaza daquilo ali, como os Estados Unidos fez e é comprovado aí com vários outros documentos que foram soltos, né? Na época do Obama, inclusive, que eles erraram por alguns metros e acabaram com uma galera toda de civil, uma tribo inteira no interior do Afeganistão, né? Porque erraram, entre aspas, né? Erraram ali, então atingiu os alvos e atingiu... exato. Opa, atingimos um raio de 10 quilômetros. Ah, legal, né? Não é no país deles, né? Tá de boa. Mas o que acontece? Se tiver esse tipo de guerra, o Brasil vai ter que avançar em termos desse tipo de guerra. Não sei se com as pessoas que estão aqui em volta, mas se tiver interesse internacional, eu não digo só dos Estados Unidos, né? Muito provavelmente é um país que não tenha muito espaço na Europa e queira pegar mais espaço para cá, como já aconteceu no passado, né? Ingleses, franceses, espanhóis, portugueses eu não me preocuparia tanto. A gente já falou sobre isso no passado. Ártico e Antártico, né? Os dois polos, né? A gente já falou no passado sobre a possível ocupação. Não seria só isso, né? Eles iriam também para outras regiões. Olha, talvez a Patagônia aqui não está ocupada e tal, vamos pegar, vamos começar a anexar, né? Groenlândia também, né? Groenlândia é da Dinamarca. Inclusive o Trump falou que ele queria comprar. Não, o Trump falou que ele queria comprar da Dinamarca, a primeira-ministra na época. Ela falou assim: vaza daqui, não está à venda. Não está à venda. Arreda o pé daí que é meu. É literalmente isso que ela falou: arreda o pé desse negócio. Ele teve que recuar diplomaticamente, né? Os Estados Unidos tem alternativa, né? O Alasca lá, a população atual hoje é o quê? A densidade demográfica é 2 ursos por metro quadrado, né? E mãos pardon dos nativos lá. Imagina se a Rússia reinvade o Alasca. Imagina isso daqui a uns 10 anos. Não, mas a Rússia tem território, tem espaço lá, né? Tem muito. E ainda mais agora com a alta climática, né? Muito lugar inóspito na Rússia pode se tornar habitável, né? Os menos 50 lá, daqui a pouco vai estar quentinho, gostoso. E você abriu uma alternativa muito interessante. Hoje em dia, a China e a Rússia são aliadas, né? Mas elas fazem divisa no extremo norte, então não tem só a Mongólia para ela entrar. Se ela puder, ela entra por cima na Rússia, ela entra... Talvez ela opte assim, o que é mais interessante para mim? Eu entro na Mongólia, que talvez não tenha tanta restrição, ou vou entrar num território que talvez um parceiro comercial, um parceiro econômico, né, e geopolítico, talvez eu não entre na Rússia, mas eu vou entrar na Mongólia. Só que aí a Rússia pode ter interesse na Mongólia. Se a Rússia tiver interesse na Mongólia e a China junto, entendeu? Mas é difícil, né? A Rússia já tem muito... a gente falou, o foco principal, né, da nossa conversa hoje é o crescimento, a explosão demográfica, né, populacional e necessidade por terra. É tão evidente essa carência por espaço, e hoje, mais do que nunca, você tem que ter um lugar fértil e saudável, que eu não tenho medo mais de país com potencial nuclear, porque, outra, muita gente não gosta, mas o Putin é genial no que ele fala, né? Ele falou que o chefe de Estado hoje, que começou uma guerra, é burro. Porque, beleza, pô, eu tenho bomba nuclear. Cara, você joga bomba nuclear no lugar, quantos anos? Acho que 300 anos, né? Para o lugar voltar a ser cultivável, né? Um amigo meu visitou Chernobyl, falou assim, para voltar a cultivar coisa lá é 300 anos e olhe lá, né? Então não dá para brincar mais com esse tipo de coisa, assim, entendeu? É isso que eu ia falar antes, a gente estava falando, é uma guerra de cão que ladra mais. Um vai lá e late mais, outro late. O Putin, no fundo, é que ele não vai, ninguém vai blefar com ele, e ele também não blefa. Mas
isso é um blefe, porque não é de interesse da Rússia começar uma guerra mundial, não é uma guerra nuclear, não é de interesse dos Estados Unidos começar, não é de interesse o Oriente Médio, dependendo de quem cair na mão, né, do tipo de líder. Se o problema é se parecer um cara louco, né, de algum lugar que tem esse poder, né, pode apertar um botão e ele não tem noção das consequências disso, né? Há muita gente alertando ele fazer isso de fato, mas eu acredito que é muito improvável, como ele falou, acontecer, porque não é só isso. A gente sabe da história de Chernobyl, quem viu documentários, viu filmes sobre, a gente viu documentário há pouco tempo atrás, a nuvem de radiação chegou na Suécia, chegou nos países nórdicos. Você via assim que os ventos levaram para outros lugares da Europa, cara, ocidental. Então, se você bate num lugar, não é O só você, vazamento né? de Fukushima não tá estancado, né? O mar, o Oceano Exato. Pacífico lá está comprometido a longo prazo, né? Inclusive reza a lenda que é por isso que, se olhar a curva aí de valores para turismo no Havaí subiu absurdo, dizem que é por isso, né? A galera sabe que vai ser por ponto de proibir tomar banho, né? Banhar no mar do Havaí. Eu não te contei isso, mas a gente estava indo, a Denise estava indo lá, trocando ideia com o cara do Airbnb, né? Trocando ideia com o cara lá e tal, japonês, e morou em Santa Japão? Maria. Isso, mas eu descobri que o cara morou em Santa Maria. Ele fez parte do mestrado dele, ou doutorado, ele fez em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Japonês. Ele falava que sentia falta do Brasil e tal. Trocando ideia, ideia vai, ideia vem. Eu falei, olha, amigo, só um detalhe. Não come nada que tiver inscrição no pacote atrás, escrito feito na região norte do Japão. Aí eu olhei para o cara, amigo, não sei falar japonês, eu sei falar inglês. Como é que eu vou ler o que está no rótulo? Não tem como eu saber isso. Então a gente passou um período curto, né? Foi de viagem, né? De 1, 2 semanas, não foi muita coisa. Mas a gente consumiu e não sabia se estava consumindo. O povo internamente no Japão tem medo da comida que é produzida na região de Fukushima, que é norte do país, entendeu? O mar do Pacífico banha todo o Japão. Não vai ficar só É. restrito ao norte da ilha, né? Se você banhar também o sul da ilha, todo o Pacífico ali, já tem até dados, né, se você procurar no Google, que teve impacto na Califórnia, né? Teve impacto em outros lugares, né? Com lixo radioativo mesmo que veio, né? Não só do lixo que acabou acontecendo com a usina de Fukushima, mas lixo jogado no Pacífico. Porque eles jogavam lixo radioativo para desaquecer, né? Como é que a gente vai controlar, né? Sendo que você precisa da mão de obra, mas também você precisa de dar esse controle, né? A sinuca de bico, né? Que a gente fala, né? Então, talvez aí que a gente fala robótica equacione no negócio e você acaba reduzindo a população artificialmente, né? O que dá o medo é qual vai ser o critério, né? Quem que vai ser reduzido? O Japão, sabendo que eles não têm terra, o Japão não tem terra, né? Até o adendo disso, eles estão estudando técnica indoor, tem muitos documentários aí, inclusive eu te indico aí o canal da Dutch Valley, né? Tem áreas que é vertical, você tem prédios inteiros de produção. Tem coisas assim que são mais graves, que está acontecendo até na China, que é a produção de suíno em prédios verticais. Então você não deixa ele mais livre, né? E muitos desses animais são doentes e acabam o povo se alimentando de animal doente, né? Óbvio que A tem algum... salmonela é isso aí, né? A galinha aglomerada, né? Exato, e aí imagina verticalizar isso. Vai ter que solucionar esses problemas, mas dizendo assim, dos cultivos, né? Outros cultivos que são vegetais, se você faz de forma vertical, como a Holanda é uma das maiores produtoras do mundo de N formas de horticultura, né? De plantios diferentes, é tudo feito de forma vertical, eles não têm área, né? A maior parte da área deles é submersa, eles têm diques para manter, né? Então tem uma área muito controlada. Alguém que poderia fazer no futuro, né? Algum tipo de invasão para anexar território, como já fizeram na América do Sul, tem o Suriname, né? Mas se a gente pensar assim, a tecnologia, se ela avançar para a verticalização de produção de comida, seja de ordem animal e também vendo essa questão das doenças, ou ainda mais, né, produção em laboratório de carne, né, ou avançar para esse lado para produzir comida e não vire um fardo, né, e vire vertical e não tenha que se disputar a terra por isso, talvez mude o rumo disso, né, talvez não tenha essa disputa. A moradia vai tudo se equacionar no quê? Talvez a gente tenha que expandir dentro do território que tem, verticalizar, mas você saber, entender e calcular a área horizontal, né? Você saber que não pode colocar tudo concentrado no lugar. Já tem artigos aí falando que tem cidades que estão afundando por muita concentração de verticalização em alguns lugares. Então você vai ter que espalhar um pouco Sim. mais e verticalizar, né? Eu acho a melhor saída, né? E é burrice lutar contra isso, né? Que nem diz meu pai, a dar murro em ponta de faca. Tinha que ter um conselho mundial, assim, né? De todos os países, não a G20, já, pô, tem quantos países? Mais de 170 países no mundo. Juntar todo mundo e falar assim, ó, é um esforço coletivo, né? Em prol da Terra, a gente tem que entender que a gente somos nações diferentes, mas a gente é uma raça única, né? A raça humana. E, cara, tem que acabar esse negócio de o valor comercial ser mais importante do que a existência, né,
do ser humano e a gente parar de ocupar assim imensidão de terra com commodity, cara. O Brasil ocupa parte gigantesca aí do território de terra fértil com soja, cana-de-açúcar para fazer soja e etanol, cara. Soja não alimenta e alguns vão falar que sim, né? Eu contraponho aí, mas não é, cara. É a maioria para fazer óleo, inclusive, né? E a agropecuária, né, que é para um consumo assim exagerado, né? Hoje você falar isso daí abertamente vai falar que é antidemocrático, mas teria que ter leis que proibissem. Não, isso daí é contra a humanidade, né? Você não pode, você vai plantar batata, você vai plantar maçã, comida, né? Plantar comida. E, e regular isso aí, cara, para o esforço ser mundial para ter suprimento de comida e ter onde as pessoas morarem, né? E os bonitão lá gastando milhões de dólares para voar no espaço, né? Falar para você, né? A gente Mas tá isso é zoando, outra Diego. coisa que devia ser regulado, cara, né? Tinha que ter um imposto internacional, né? Imposto de luxo. Você quer viajar para o espaço? Você vai, 50% do negócio vai para causas humanitárias, né? Gente que passa fome, causas ambientais, proteção da fauna e flora. Porque não tem cabelo. Os caras não. Ih, não vai ter onde morar na Terra, né? Ah, vamos começar a explorar o espaço lá. Vamos Não, achar um lugar para. Silas, tem gente, até hoje, a gente fala assim, o colonialismo acabou. Não acabou. E se você vê outro também, tem um monte da DW que fala sobre isso. As pessoas esquecem, você vai lá e compra a fruta de um lugar. Para você comprar aquela fruta do jeito que ela veio, quantos litros de água do país foi necessário para produzir aquela fruta? Ou aquele pé de fruta inteiro? Você tirou recurso natural do país, que muitas vezes está desabastecendo o povo no lado, para produzir um abacate da América Central, para produzir uma laranja de outro lugar. Então você não só pegou a commodity em si, você pegou recurso natural do povo local. Você tinha que ter uma tributação maior. Então você arranca a coisa que o povo poderia usar, né, a água, e aí essa fruta vem com a água daquele país junto, né? Então a pessoa consome não só aquilo. Se eu não me engano, teve uma lei no Brasil que proibia exportar melancia, né? Porque você tá vendendo água, drenando, né, o rio, o lençol freático para vender melancia. O pessoal esquece que a gente vive uma paz parcial aí, né, desde os anos 45, mais ou menos. Mas o que impulsiona, né, a maldade, entre aspas, é o instinto humano, né, lógico, e às vezes o desespero, a ganância também. Mas as grandes navegações foram impulsionadas por uma mini era do gelo que teve na Europa, né? Os caras sempre podiam, precisa de lugar melhor. Para que os efeitos do aquecimento global aí bater na bunda, vai acabar a diplomacia e os caras vão sair passando aí, sai da minha frente que eu quero viver, né? Do norte que ficou fechando a fronteira aí para todo mundo, a hora que o pau quebrar lá para eles vão querer vir aqui para o sul, né? Porque é intermitente o negócio. Não, tem aquele filme O Dia Depois da Manhã, que é a Era Glacial, o pessoal fala, pô, na ficção científica, vírgula, né? Você pegar aí o documentário do Leonardo DiCaprio lá, o Before the Flood, né? O Antes da Inundação, traduzindo, né? Versão livre. O cientista confronta isso para ele e fala, caramba, então a Terra esquenta e os impactos são frios, né? Você pode quebrar com toda o... Imagina a quantidade de água que vai estar entrando a mais, né? Você derrete geleira, vai entrar toda aquela água a mais no sistema, você bagunça todinha a dinâmica de correntes marítimas, né? Você compara assim, Nova York e Londres estão praticamente na mesma latitude. Nova York pega ali -30 e Londres não. Londres tem um inverno ameno até, se comparado com Nova York e Massachusetts. O que é? A corrente quente do Golfo, que leva calor para Londres, para Inglaterra. E lá nos Estados Unidos está passando a corrente fria do Labrador, né? Você mistura isso aí tudo, cara, mas vira uma bagunça, velho. Lembrando, com 11 bilhões, 10 a 11 bilhões de pessoas, se chegar nisso, nessa estimativa, né, em alguns lugares do mundo, vão querer empurrar a população para outros lugares, ou os migrantes do aquecimento climático, eles vão migrar para outros lugares do mundo. Onde tem lugar aberto, vai ter. Eles vão disputar a terra, muitas vezes, nem seja o país. Vamos pensar assim, que talvez a China cresça muito a Índia. A Índia vai estar tão insuportável que os caras vão sair e vão para outro lugar. E aí vai ter problema de talvez subir o nível dos mares, né? Vai ter problema de alguns lugares serem muito quentes para habitar. A população local vai lutar com a população externa por território para morar. Os imóveis talvez fiquem muito caros porque os insumos estão ficando cada vez mais caros. E aí crescimento populacional com recurso escasso, com valor, entendeu? A oferta ficando pouca, né? Então vai aumentar o valor dessas coisas. Então vai ter gente de fora e de dentro disputando poucas coisas, né? Mundialmente. Aí talvez o mundo misture de uma forma tal, vai ter gente migrando e fugindo de um lugar para outro. Indiretamente, hoje em dia a gente está vendo a imigração na Europa, mas é muito em função de guerra, né? Não é ainda a questão climática. Imagina isso, esse tipo de imigração que está tendo problema na Europa e no norte da África, ali no Oriente Médio, em escala global.
você tendo que fechar fronteiras, você tendo que abater avião entrando de forma ilegal, né? Imagina um mundo desse, né? E a gente vai entrar naqueles ciclos, né, de novo, né? No primeiro momento, você empurra do Equador para os polos, né? Depois é o inverso, né? Opa, agora é o contrário. Aí o movimento vai dos polos para o Equador. Essa alternância aí, né, de super frio, super calor, super frio, super calor. E no meio nesse meio termo aí, a galera se matando, né? A gente nunca teve esse tipo de necessidade com o nível com o tanto de pessoas que a gente tem hoje, né? Imagina você voltar as grandes navegações aí de 1500 aí, né? A gente estava vendo o artigo apresenta uns dados interessantes, né? Até a gente discutindo um pouquinho antes, né? Assim, pô, qual foi a curva, né? Quando que explodiu a população mundial, né? E foi ali mais ou menos o Brasil, né? Pelo menos eu tenho dado limpo na cabeça, né? Dos anos 60 para os anos 2000 e pouco, mais ou menos, cresceu de 60 milhões para 200 milhões, né? Um salto gigantesco, por isso que não foi crescimento, foi explosão. A infraestrutura não deu conta de abraçar essas pessoas. E não é de graça também, né, galera? O que foi? Acabou as guerras, né? Porque as duas guerras aí matou metade do mundo sozinha, né? Não tinha TV. Não tinha TV. Não, e outra, vacina, velho. Vacina, Sim, as sim. maiores e melhores vacinas da medicina foram desse meio século pra cá, né? Hoje com Netflix e videogame, cara, quem gosta de transar é adolescente, velho. Eu quero assistir televisão, quero jogar um videogame aqui, ó, de Mas boa. você tá vendo os dados aí, os artigos estão falando que eles não estão mais afim, é por isso, cara. Já Ah, entra em outro lógico. mundo ali. Mas é isso aí, galera. Aproveita aí o boom populacional, né? Vamos fazer esse vídeo aqui pegar 11 bilhões de likes. Contamos com vocês. Se o vídeo pegar 11 bilhões de likes, vai ter foto nossa aqui de biquíni, hein?